Oi, olá pessoal. Olha, o papo Pão e Poesia da hora é com ele, esse poeta de tantos versos, de tantas caminhadas urbanas, Luiz Edmundo Alves, o criador do site Tanto. Confira aí. Poeta urbano, o editor, o programador, o que mais posso dizer? O homem, Luiz Edmundo Alves. Tudo bom, Luiz? Tudo bom. Luiz, o homem é o caminho do homem, a multiplicidade? Sim, eu aprecio a multiplicidade, a multidisciplinaridade, né? Eu acho que o mundo moderno exige um pouco isso da gente. E acho chato também ser monotemático, sabe? Eu acho que a gente, o poeta principalmente, eu acho que ele tem que ser multidisciplinar, ele tem que gostar de muitas coisas. Eu acho que quanto mais coisas a gente aprecia, mais chances a gente tem de se tornar criativo, né? Eu sou o poeta que se senta no poema para ler a vida. Sou aquele que precisa juntar partes, que não está sozinho agora, que não tem pétalas guardadas no peito, mas que tem amigos guardados, que tem amores guardados, que tem planos guardados em guardanapos. Eu sou o poeta que não perde a veia, que guarda a vida numa pasta de papel, que inventa a vida, inventa a pasta, inventa o papel, inventa uma janela para olhar a cidade e ouvir a música que a cidade sugere. Eu sou o homem obscuro que desde sempre se sabe poeta, que se sabe poeta não por algum repentino saber dos sentidos, não por algum repentino sabor do passado, não. Eu sou poeta por algum querer do destino. Sou aquele que por destino provou fel, que por destino provou felicidade, que por utopia teimou, resistiu. Eu sou como os poetas que acreditam no poder da revolução e dos clichês, no poder da lua e das marés, do vinho e das sopas e das moças e das massas. Sou como os poetas que acreditam nos poemas, como os poetas que se sentam no poema para ler a vida. Canto primeiro de Os Lusíadas de Camões. Canto primeiro. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram, e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império, e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram, cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. E vós, tágides minhas, pois criado tendes em mim um novo... Luiz Edmundo, o que significa Belo Horizonte para você, enquanto homem e enquanto poeta? Belo Horizonte é a cidade que eu amo, né? Então, quando você ama uma cidade, ela te habita um pouco, né? Ela ocupa espaços imaginários dentro que faz com que a gente mantenha uma relação permanente com essa cidade. Eu gosto de Belo Horizonte faz parte da minha história. Eu vivi aqui, ainda volto aqui e aprecio estar em alguns lugares como esse, por exemplo, a Praça da Liberdade. Ontem eu estive aqui. Você esteve aqui ontem. O que aconteceu ontem? Ontem foi o evento de poesia do museu, né? Café com Poesia, toda quinta e muito mais, onde a gente falou sobre poesia e folclore, e a influência do folclore na poesia. Você esteve aqui mesmo, nesse espaço, você estava lançando um livro, é isso? Estava lançando Uvas Verdes. Uvas
vezes foi lançado no Palácio das Artes. Esse livro foi lançado no Palácio das Artes. No Terças Poéticas, durante o Terças Poéticas, que era o evento coordenado pelo Vilmar Silva. Antes era realizado lá no Palácio das Artes, sob a chancela da Fundação Cláudio Salgado. Hoje existem os Terças Poéticas, só que agora é na Casa Una, aqui na Rua Imorense. Na Casa Una, perfeito. E ontem você fez um bate-papo. Sim, aí poesia sempre, né? Falei em poesia e tudo, que é um evento mensal que tem no museu, onde sempre trazem um poeta convidado para falar o seu trabalho e impressões sobre a poesia. Luiz, você nasceu na Bahia? Sou baiano de coração. Você é baiano, certo? Vitória da Conquista, isso? Isso. Certo. De lá para cá, fazendo um retrospecto, como você vê o ambiente geográfico, que influência o ambiente geográfico tem no seu trabalho, na sua vida em geral? Eu acho que não tem geográfico, do ponto de vista geográfico, não tem muita influência. Eu acho que o que influencia é o imaginário de cada lugar. Imaginário. Quer dizer, são as figuras construídas através da cultura, são as figuras construídas através do cinema, da música, são essas influências que eu acho que permeiam mais o trabalho do que propriamente o fato de geografia, Bahia, Minas. Opa, cuidado aí, meu chapa! Desculpa, parceiro. Desculpa. Citou pouco, né? Quase. Muito bem. Ô Luiz, você, pelo que eu conheço um pouco do seu trabalho, não conheço abrangentemente, você seria, posso dizer, não seria um exagero dizer que você é um dos precursores do vídeo-poema em Belo Horizonte? Eu acho que sim. Eu acho que o vídeo, sempre a turma fez filme com poemas. Agora eu cultivei isso durante algum tempo, ganhei alguns prêmios, e fazia disso uma produção constante, né? Tanto que virou um DVD com vários desses vídeo-poemas. Acho que o vídeo foi uma plataforma que eu encontrei durante um período para, vamos dizer, transgredir o poema no papel e fazer outras invenções. É uma experiência, né? É um experimento que hoje eu guardo com carinho. Você foi premiado, inclusive, sim, premiado pela Prefeitura de Belo Horizonte, pela Rede Globo e outros pequenos festivais por aí. Certo. Luiz, fala pra gente um pouco agora de sua produção literária. Eu tenho 6 livros de poesia publicados. O primeiro foi em 1981 e o último foi em 2012. Tenho também Uvas Verdes, que é uma coletânea de ensaios, memórias, opiniões sobre a vida, enfim. E um livro sobre o Rui Santana, que foi um artista plástico importante que morreu em 2008 e foi editado pela Conarte, que é uma espécie assim, de biografia com reprodução de boa parte do trabalho. Olha, nós sabemos que existe Paris, Texas, nos Estados Unidos da América, mas a pergunta é, qual a sua relação com Paris, França? É de paixão, de paixão. Na juventude eu tive a felicidade e a oportunidade de viver quase um ano em Paris. E daí estabeleci uma relação de amor. Mas isso está também calcada na literatura francesa, na arte francesa, no cinema francês, na língua francesa. Ou seja, tudo isso agrega a minha relação com Paris. Além da beleza que é Paris, e todas as vezes, não foram muitas que eu fui a Paris, mas eu fui assim tomado de inspiração e produzi bastantes textos interessantes que depois foram de cara para os livros. E Paris tem uma riqueza, né? Recentemente, eu falo assim, a gente vai conhecendo tantas coisas e de repente a gente não conhece algumas coisas que são importantes, históricas e fundamentais. E agora, recente, um amigo me sugeriu um livro de um escritor que eu já admirava, chamado Jacques Perret, e esse livro se chama As Coisas. Um livro extraordinário. Meio Arnaldo Antunes, assim, também. Sim, mas é um livro extraordinário do poema, foi publicado nos anos 60. Sim. Sabe? E aí eu falei, gente, como que eu não conhecia esse livro? Uma descoberta. Sim, uma descoberta que me fez ainda criar, vamos dizer, são novas relações.
No ano passado eu estive 20 dias em Paris. E aí, um dia eu fui numa livraria procurar uns livros de poetas franceses jovens, contemporâneos. Mas eu não achava. Simplesmente não tinha livros. Aí eu estava na livraria e eu vi um cara com ar de literata, né? Aí eu falei assim, aqui, onde que eu posso encontrar uma livraria que tenha livros de poesia contemporânea francesa? Aí ele falou assim, olha, a 50 metros daqui tem uma livraria. E lá tem uma estante só com contemporâneos. Parecia que era sempre que eu escolhi aquele cara e fui lá naquela livraria. E lá, no meio daquele tanto de livros de diversas poetas, até clássicos, eu achei um livro maravilhoso de um poeta, vamos dizer assim, mais extraordinário ainda, que chama Christophe Tarcot, o nome do poeta. E aquele livro me tocou profundamente. E eu me apaixonei por aquele poeta e tal, e quando eu cheguei no hotel, eu entrei na internet para pesquisar. Aí estava lá, que era um poeta francês e tal, e eu falei, gente, que coisa maravilhosa, eu quero manter contato com esse poeta. Mas isso já foi no dia da gente estar voltando embora. Eu falei, depois eu pesquiso com mais calma e vou estabelecer o contato com esse poeta. Aí viemos para Lisboa, onde conheço o Fernando Aguiar, que eu não sei se você conhece, um poeta português importante. Aí marquemos um encontro um dia com o Fernando Aguiar numa lanchonete. Ele falou, vou levar vocês num lugar para a gente comer uns docinhos portugueses. Aí eu falei, beleza, vamos lá. Aí chegou lá, eu perguntei para ele, Fernando, você conhece um poeta francês, Christophe Tarcot? Ele falou, sim, morreu em 2004. Aquele negócio foi... Na hora eu me vesti de luto. Porque, sabe a decepção? Por que esse cara foi morrer antes de eu conhecê-lo? Por que morreu antes? Sim, antes. E aquele livro maravilhoso que eu levo comigo, eu até pretendo ter um plano de um dia traduzir, mas é uma poesia experimental. Aí eu fui descobrir que quando ele escreveu aquele livro, ele tinha um problema, ele teve um tumor no cérebro e ele começou a ter problemas de psicológicos e tal. E aí ele começou a inventar uma escrita meio maluca, onde as palavras puxavam pelo sentido e pelo som. E aí escreveu esse livro maravilhoso. Sim. Sabe? Aí eu fico pensando assim, de como de repente um único livro muda um pouco a dicção de um poeta como eu, já com vários livros publicados, com uma linguagem de certa forma sedimentada, entendeu? Há sempre espaço para a descoberta, Luiz? Sim, sempre. E eu acho que é obrigatório a descoberta. O artista que quer se manter vivo, ele tem que cultivar esse né? Para mim é um prazer descobrir novos poetas, descobrir novas linguagens, descobrir novas artes. Tudo para mim é novo. Que é novo, a gente tem que estar aberto para gostar ou não gostar, mas a gente não pode se fechar para essas coisas. Certo. Projetos poéticos, seja de Belo Horizonte, seja de Paris, seja de qualquer lugar, de cidades do interior, projetos poéticos como esse que eu estou te mostrando aqui, Luiz. Pão e poesia em qualquer esquina, em qualquer padaria. O que você tem a dizer de um projeto como esse? Eu gosto. Na verdade é uma forma de divulgar poesia, né? É mais uma forma de divulgar poesia. Sim. E acho bacana. Eu valorizo essas coisas. É bonito, olha como é bonito essa embalagem, né? Sim. Os caminhos que o poeta Giovanni Mendonça, a forma como ele tem conduzido, você vê cenário para esse tipo de ação. Sim, ele tem limitado? Acho que há sempre espaço para isso. Mas esse é um espaço de luta, né? De luta. Eu acho que é fundamental para os poetas, né? Acho que tem que ter essa luta. Mesmo que a gente fala, as pessoas, muita gente, né? Pão e poesia, né? Pão e poesia. Quer dizer, duas coisas que em princípio parecem antagônicas, né? Como aquela história do feijão e o sonho, né? Sim. Feijão e o sonho, né? Tem pão essa e poesia, né? Então, quer dizer, é uma relação. Uma relação, né? Eu lembro que quando eu conto essa história no meu livro Uvas Verdes, o meu avô veio em Belo Horizonte fazer uns exames e esteve lá em casa alguns dias, naqueles dias que eu estava lançando o livro, sabe? E foi um livro que teve boa repercussão,
foi a primeira vez assim que saiu uma boa matéria no estado de Minas, nos outros jornais, e meu avô estava lá em casa. E ele vendo aquela movimentação, meu entusiasmo, então ele perguntou para mim assim, isso dá dinheiro? Aí, aqui essa pergunta desconcerta muito o poeta, porque a resposta é sempre a mesma, né? Não, não dá dinheiro. Mas dá prestígio, traz amigos, né? Quer dizer, sai no jornal, na televisão, a turma comenta, alguns gostam, outros leem. Então, aí ele falou, mas isso tudo é bobagem. Isso é tapinhas nas costas. Você tem que encontrar uma forma de ganhar dinheiro para que não seja só tapinhas nas costas, porque tapinhas nas costas não dá camisa. E de vez em quando eu ouço meu avô, sabe, tapinhas nas costas, tapinhas ecoando. Nas costas. Frequentemente vem uns tapinhas nas costas, sabe, eu ganho muito tapinhas nas costas. Luiz, o poeta, por que alguns poetas, essa aí já é uma pergunta já de escruchavar, por que alguns poetas acham que todo poeta precisa estar envolvido com problemas sociais? Eu acho que não é só alguns poetas não, os intelectuais de maneira geral. Mas a maioria dos intelectuais, se você for reparar bem, se você for lhes enquadrar uma medida, quase todos eles cobram mais do que oferecem. A maioria, entendeu? Quer dizer, é óbvio que a gente tem que ter preocupações sociais. Todos devemos ter preocupações sociais. Mas não é porque eu sou poeta, é porque eu sou cidadão. Agora, eu acho que os intelectuais, talvez porque eles tenham plataformas para cobrar isso, eles cobram mais, eles são mais exigentes com seus pares. Entendeu? Mas como eu também não me levo muito a sério, eu me dou ao luxo de não levar a maioria dessa turma a sério também, não. Certo. Castro Alves, baiano como Vossa Excelência aqui, você considera Castro Alves comunista? Não, o Castro Alves era um desses que tinha preocupação com justiça social, né? Quer dizer, e era uma preocupação que, vamos dizer, diferentemente da maioria desse discurso que eu estou falando, o discurso poético dele tinha uma influência na mentalidade das pessoas pela força daquele discurso. Então, quer dizer, mas ele, vamos dizer assim, ele fazia aquilo de forma quase natural. Ele era um jovem de 20 e poucos anos, né? Eu fui muito influenciado pela poesia de Castro Alves. Quando eu tinha assim, uns 7 anos, mais ou menos para 8 anos, eu me lembro que eu tinha uma professora e ela gostava de ler um poema, e mais tarde eu fui relembrar daquele poema, que eu não sei mais ou menos como é, mas era mais ou menos assim: eu sou como uma garça triste que vive à beira do rio, os juncos da lagoa me fazem tremer de frio. Feliz é a araponga errante que é livre voa para as bandas de seu ninho. Quer dizer, essa coisa, né, da liberdade, né? Quer dizer, a garça triste à beira do rio, sendo que ele queria ser a garça errante, a araponga errante que voa para longe, né? Quer dizer, que sobrevoa, e a garça está sempre ali, né? Está sempre ali. Agora, a gente sempre tem mania de achar que o sonho do outro, né? Vamos dizer que o outro tem um mundo melhor do que o da gente, né? Mas quando a gente se aproxima, a gente vai ver que de perto, ninguém é normal, nada é tão bom. O que é ser um poeta urbano? Eu acho que isso de ser poeta urbano, para mim não faz diferença ser poeta urbano, ser poeta regional, é ser poeta. No meu caso, a minha influência é mais, eu sou um poeta urbano, mas eu também tenho influência, as minhas influências lá. Arcádias. Sim, do meu pai, da minha família lá, que todos fazendeiros e vivem, a minha infância toda foi em fazendas e tudo. Então eu também tenho essa influência, mas eu nutro esse amor natural pelas cidades grandes. Às vezes eu tive um amigo meu que falou assim: eu tenho vontade de ir, sei lá, para esses lugares assim, bem ermos. Não, eu tenho vontade sempre de ir para Paris, para Nova York, para Londres, para as grandes cidades, para São Paulo, sabe? Raramente eu tenho vontade, quando eu quero ir para um lugar assim que não é isso, eu vou lá para a fazenda Pouso Alegre, lá em Almenara, onde eu estou vivendo agora, sabe? Almenara? Não, você eu fiquei sabendo que você é de Almenara, eu não sabia. Sou de Almenara, sim, sou de Almenara. Quem me contou foi Vinícius. Sim, você nasci lá, nasci em Almenara. Você está residindo? Eu estou vivendo numa fazenda a 30 quilômetros de Almenara. Mas eu herdei uma fazenda dentro de Almenara.
a área urbana dessa minha fazenda é separada por um rio. Chama Rio São Francisco. Sim. São Francisquinho. São Francisquinho. Que eles chamam lá, né? São Francisquinho. Então, é ir em direção à Mata Verde. E aí, de certa forma, eu tenho me tornado um pouco um cidadão almenarense. Muito bom, muito bom. Meu pai era um cidadão almenarense. Meu pai é nome de rua lá em Almenara, entendeu? Qual é o nome do seu pai? Mário Souza. Mário José de Souza, era pecuarista lá, criava Nelore e tal. Certo. Luiz Edmundo, noite, dia ou madrugada para se inscrever? Dia e noite. Dia e noite. Não tem um horário assim. Em geral, eu já escrevi poemas de manhã, eu já escrevi poemas de tarde, já escrevi poemas de noite, já escrevi poemas de madrugada. Eu não tenho um horário. Quando eu estou nesse período de escrever assim, eu escrevo sempre. Às vezes é claro que às vezes durante o dia tem um trabalho ou tem outras coisas que tiram a atenção. E aí, mas sempre fica aquela... Quando dá tempo para sentar ali, entendeu? Você é criador de um site, um dos primeiros sites que a gente tomou conhecimento mais amplo e mais amplamente, que dá espaço para poetas de várias regiões do Brasil e talvez fora do Brasil. Fala um pouquinho do site Tanto. O site, assim, tem uns 4 anos que eu não faço mais o site. Ele continua lá porque o conteúdo dele é imenso. Deve ter lá, eu nunca contei, mas eu imagino que deve ter para mais de 300 poetas e uns 200 contistas e mais outro tanto de coisas, e mais artes plásticas, enfim. O Tanto foi uma coisa que eu fiz com gosto de 98 até 2004, 2005. E foi bacana porque, como ele foi pioneiro, ele contou muito assim com a compreensão da mídia. Sim. Então, ele foi bastante divulgado, me ajudou a fazer amizades com poetas do Brasil inteiro. Isso foi uma coisa muito bacana. E as pessoas gostavam muito. Era uma coisa que nem eu, quando eu comecei a fazer, eu fazia muito assim, inibidamente, ainda começando a divulgar e tudo, mas já publicando uns textos de qualidade. E um dia eu recebi um e-mail do Jorge Fernando dos Santos, que queria fazer uma matéria com o jornal, com o Tanto, sobre o Tanto. E tinha uns 3 ou 4 meses que a revista existia. Ali foi uma coisa maravilhosa, porque bombou. Ele fez uma matéria com poetas de Minas Gerais que trabalhavam em diferentes plataformas. Então havia o Anelito de Oliveira, que era o diretor do suplemento literário, Anelito, o jornal literário oficial. Bons tempos. O Ronald Claver com suas oficinas das escolas e tal. Eu com o site de poesia. E, se eu não me engano, o Marcelo Dolabella, que tinha recentemente sido coordenador daquela série de poemas Orbital, Poesia Orbital, que editou 50 livros de poesia de uma só vez em Belo Horizonte. Fantástico isso, e né? E aquilo teve uma repercussão bacana. No dia que saiu a matéria, nós tivemos assim 1.500 visitas, de um dia para o outro. Certo. O que foi que a revista até então não tinha 1.500 visitas. Não tinha, né? Isso não... E daí em diante, aí veio a Gazeta Mercantil, fez uma matéria, aí veio a Rede Minas, aí veio o Elton Gonçalves com o Vereda Literária, veio o Livro Aberto e virou assim. Outro dia eu estava contando, são 20 matérias em jornais e 7 matérias em TV. Fantástico, muito, muito interessante. Nem eu, como poeta, tenho esse currículo. Bom, mais uma das facetas do Luiz Edmundo. A Nome Livros. A Nome surgiu no primeiro momento com uma ideia que era eu, Vilmar Silva, Max Moreira, Luiz Eustáquio Soares. E a ideia era fazer uma espécie de cooperativa para editar os nossos livros. E assim foi feito, nós editamos os 5 livros, depois aquilo ficou um pouco adormecido e o Vilmar assumiu o nome, a Nome. E daí em diante começou a editar e a Nome hoje é essa editora aí que já deve ter mais de 150 títulos, sendo que tem 3 jabutis. Desses 150 títulos, 3 jabutis na Nome Livros. Na Nome Livros, que foi
Café com Letras da Guimar, o cantor, um livro belíssimo, belíssimo. Mas tudo bem. E também uma senhora que fez um livro de teoria literária. Teoria literária. Que agora me fugiu. Certo. Mas os meus livros, o Fotogramas, Uvas Verdes e Zum Zum Zum, foi publicado pela Nona. Em torno de quantos poetas no total? Aí eu falo que mais de 50. A beleza em tudo. A beleza fora da mesa, beleza nas vilas, nas velas ao vento. A beleza na purpurina, na pureza dos velocípedes e na velocidade da veta. Beleza de Veneza, beleza. Eu entendo a beleza visível das coisas e a felicidade invisível da beleza. A beleza certa, beleza ambígua, a leveza na beleza que a gente acredita que existe. A outra beleza, além daquela que a gente acredita que existe. A gente acredita que existe a beleza das nuvens de primavera, a beleza fundamental das belas mulheres e a beleza intangível dos belos homens. É intangível a beleza, é absoluta a beleza, porque qualquer um reconhece a beleza. Você reconhece a beleza. Onde quer que ela esteja, uma criança reconhece a beleza. Beleza é amar sem temor. Amar sem temor tem a felicidade invisível da beleza. A beleza neste e em outros lugares. A beleza da lágrima e a beleza da pedra. Beleza petrificada, a beleza de Belo Horizonte, beleza de Veneza, em Lembo, leveza, a sobra de beleza, a beleza dentro, beleza fora, beleza pura, beleza bruta, beleza inacreditável, beleza enfeitando feio, em tudo, beleza. Terças poéticas. Luiz Edmundo Alves. Olha, o Terças Poéticas foi um evento inventado pelo Vilmar Silva, né? E que se tornou um marco para a poesia de Belo Horizonte. Acho que o Terças Poéticas durou aí no Palácio das Artes, na instituição Clóvis Salgado, bem uns 8 anos. E nesses 8 anos levou quase todos os poetas importantes da literatura brasileira para falar poesia lá nos jardins do Palácio das Artes. Eu acho que o Terças Poéticas aproximou a comunidade poética de Belo Horizonte, permitiu que o trabalho de muita gente fosse conhecido. Eu acho que esse é o mérito dos Terças Poéticas. Do poeta Rogério Salgado, Luiz, eu queria que você ressaltasse aí um pouquinho de 2 projetos, o Poesia na Praça 7 e o Belô Poético. E sim, eu acho que são 2 eventos que contribuíram muito para a poesia em Belo Horizonte. Acho que o Rogério é um apaixonado, né? É um que se move pela poesia e a gente só tem que aplaudir. Você participou? Participei 2 vezes do Poesia na Praça 7 e umas 2 vezes ou 3 no Belô Poético. Bom, perguntando sobre arte, Luiz Edmundo, recentemente um indivíduo resolveu pregar o próprio testículo em praça pública, o saco escrotal dele em praça pública, e uma mulher decidiu costurar uma bandeira do Brasil dentro de sua vagina, dizendo que isso era uma manifestação cultural, livre, democrática. O que você teria a dizer sobre esses 2 episódios? Qual a sua opinião sobre esses 2 episódios? Olha, eu não saberia o que dizer, mas eu acho que isso é mais automutilação, autodestruição, né, do que arte propriamente. Eu acho que, claro que esse conceito de arte ele é extenso, né, ele abarca muitas e muitas definições, mas eu não acredito que ferir o corpo seja arte. Eu já conheci o Marcelo Gabriel, você conhece? Eu já fiz um vídeo com o Marcelo Gabriel, onde ele fez com uma lâmina, ele fez um corte de gilete aqui assim. Foi uma das sensações mais horríveis que tive no meu trabalho de filmagem. Sim. Mas ele queria mostrar que aquilo era arte. Era um vídeo. Era um vídeo, entendeu? E ele estava fazendo. E aí, como questionar isso, né? Eu próprio não sabia que ele ia fazer aquilo. Quando eu percebi, ele já estava se cortando todo. Tá. Então é complexo. É complexo. Mas não são coisas que me tocam. Certo. Entendeu? Não são coisas que me tocam.
Perfeito. Eu acho que se você furasse o dedo e fizesse um desenho com o seu próprio sangue, eu acho que tem mais conceito de arte. Dizem, nos anais literários, diz-se que o Marquês de Sade escrevia, era tão compulsivo para escrever, que chegava a escrever com as próprias fezes. Você vê nisso compulsão artística? Não, eu acho que isso é mais uma... talvez alguma patologia, né? Sim. Não creio que isso seja... Não, porque as tintas não acabam, né? As canetas estão sempre aí, as penas, eu imagino que o tinteiro dele devia estar sempre abastecido para evitar que ele tivesse que escrever com bosta, né? Que poetas ou livros, isso aí também é difícil, né? A gente sempre faz essa pergunta, mas que poetas ou livros são fundamentais para o poeta Luiz Edmundo Alves? Olha, as antologias de Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, João Cabral de Melo Neto e uma série de poetas jovens, gente como Vilmar Silva, Bianca de Andrade, Hugo Lima, tem uma série de poetas que são fundamentais. Sempre haverá novos poetas fundamentais, sempre haverá desconhecidos fundamentais. Livro de cabeceira, tem algum? Sempre tem um livro de cabeceira. E aí eles hoje são mais de 1000. Mas sempre tem um na cabeceira. Sempre. Hoje o livro de cabeceira é o livro do Hugo Lima, que se chama, acho que é Jogos Florais e Ping-Pong, alguma coisa assim. Qual o cenário da poesia atual, Luiz Edmundo? Eu acho que é um cenário promissor, bonito. Acho que a poesia está sendo recuperado o seu prestígio. Acho que hoje tem vários eventos onde a gente pode ouvir e ler poesia, alguns poetas realizando um bom trabalho. Agora, sempre será uma arte, como se diz, com poucos adeptos, né? A beleza em tudo. A beleza fora da mesa, beleza nas vilas, nas velas ao vento. A beleza na purpurina, na pureza dos velocípedes e na velocidade da veta. Beleza de Veneza, beleza, beleza. Eu entendo a beleza visível das coisas e a felicidade invisível da beleza. A beleza certa, beleza ambígua, a leveza na beleza que a gente acredita que existe. A outra beleza, além daquela que a gente acredita que existe. A gente acredita que existe a beleza das nuvens de primavera, a beleza fundamental das belas mulheres e a beleza intangível dos belos homens. É intangível a beleza, é absoluta a beleza, porque qualquer um reconhece a beleza. Você reconhece a beleza. Onde quer que ela esteja, uma criança reconhece a beleza. Beleza é amar sem temor. Amar sem temor tem a felicidade invisível da beleza. A beleza neste e em outros lugares. A beleza da lágrima e a beleza da pedra. Beleza petrificada, a beleza de Belo Horizonte, beleza de Veneza, em Lembo, leveza, a sobra de beleza, a beleza dentro, beleza fora, beleza pura, beleza bruta, beleza inacreditável, beleza enfeitando feio, em tudo. Meu mal é amar essa cidade. Neon, vertigem, cachaça. Meu mal é não ser nenhum Rambo, é ser como sou, um de seus poetas, anônimo e incurável, um de seus 3 milhões de habitantes. Meu mal é saber que eu e esse outro alguém jamais nos encontraremos para tecer o fabulário de nossas semelhanças. Anônimos que somos, incuráveis, embaralhados, cada um em sua própria transa, cada um em sua própria, cada um com seu mal sem igual.